Bom dia, nono ano, vamos fazer o último capítulo da apostila de história, tá? Então abra na página 192. Eu fiz um mapa conceitual aqui para vocês entenderem a relação de causa e consequência do último capítulo, tá? Então na 192 e 193 mostra o início das consequências da Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Primeira consequência da Primeira Guerra Mundial. A Rússia saiu da guerra e houve a Revolução Russa. A Rússia se transformou na União Soviética. Então essa é a primeira consequência da Primeira Guerra Mundial. O que nós vamos estudar? Que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são uma continuidade. Só houve a Segunda porque houve a Primeira, claro. Não, só houve a Segunda porque os conflitos não foram solucionados da Primeira para a Segunda, tá bom? Então, nós vamos estudar que, na verdade, são duas grandes guerras, tá bom? Sem uma parada. Então, a primeira consequência da Primeira Guerra Mundial é a Revolução Russa. Começa a existir a União Soviética. Guardem isso daí, surge a União Soviética. Outra consequência da Primeira Guerra Mundial é o que? Os Estados Unidos se transformam na principal potência. Por que os Estados Unidos se transformam na principal potência do planeta? A partir daí que os Estados Unidos se transformam na principal potência até hoje. Então, quais os motivos? Primeiro, os Estados Unidos estavam separados pelo Oceano Atlântico, então não recebeu bombardeio, não recebeu ataques físicos ao seu território. Não houve ataque físico no território americano na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram na guerra, ganha a guerra e não tem nenhuma perda. Tem assim investimento, ganho, porque ele vende armas, ele vende medicamentos, ele consegue um lucro exorbitante em cima da Primeira Guerra Mundial. E não houve nenhum ataque, não houve perda de mão de obra, óbvio, houve soldados mortos nas batalhas, mas foi mínimo perto da Europa, que estava inteira destruída. Então, de todas as potências que brigavam pela hegemonia do planeta, apenas os Estados Unidos sobrou. Apenas os Estados Unidos continuou inteiro, intacto após a Primeira Guerra Mundial. Então ela se transformou na principal potência do planeta. Ponto. Se transformando na principal potência do planeta, ela vai querer tirar vantagem disso. Então ela vai querer começar a ganhar dinheiro em cima disso. Como? Emprestando dinheiro para a Europa se reconstruir após a guerra. Então, os Estados Unidos vai ser o grande financiador da reconstrução da Europa após a guerra. Então vai começar a vender medicamento, arma, roupa, sapato, automóvel, vai vender tudo. Só que depois de um tempo, isso aí eu estou falando a 192 e a 193, tá? Só que depois de um tempo, começa e a 194. Começa o que? A Europa começa a se reconstruir. Então final da guerra. Estados Unidos, Europa. Tudo dos Estados Unidos é vendido para a Europa. E a Europa lá embaixo, destruída. Só que aos poucos a Europa começa a se reconstruir. E não depende tanto das mercadorias que eram vendidas pelos americanos. Tá? Então em 1929... vai surgir a principal causa da Segunda Guerra Mundial. Então aí, os Estados Unidos se transforma na principal potência, vende para o planeta todo as suas mercadorias, só que em 1929 vai acontecer o quê? A crise de 29. Em 1929, os Estados Unidos vai quebrar. Por quê? Ele vendia para o mundo todo. Só que o mundo começou a se recuperar e não comprar mais tantas as mercadorias dos Estados Unidos. E isso gerou uma crise econômica americana que se alastrou pelo mundo todo. A Bolsa de Nova York é o centro da economia mundial. Era e é. Se a Bolsa de Nova York quebra, vai quebrar o mundo todo. Então por que quebrou? Os Estados Unidos continuou a produzir, houve uma crise de superprodução, ou seja, ele produz, mas ninguém compra. Se ninguém compra, aquele produto perde valor, fica barato, não cobre os custos da produção, por exemplo. Então a economia mundial inteira quebrou, porque todo o dinheiro que os Estados Unidos emprestou para a Europa, ele pegou de volta com a crise de 29. Então ele conseguiu se recuperar rápido dessa crise econômica. Só que ele espalhou a crise pelo mundo todo, tá bom? Então a crise de 29 é uma crise econômica americana
porque a Europa se reconstruiu, não precisava mais de tanta produção americana e os Estados Unidos continuou a produzir e gerou uma crise econômica, milhares de pessoas passando fome, bancos quebraram, empresas quebraram, o pessoal perdeu a casa, foi um desastre. Foi a primeira crise econômica mundial do capitalismo. Então, para se recuperar, os Estados Unidos pegam o dinheiro, devolve o dinheiro para o seu país e puff, espalhou a crise pela Europa, pelo mundo todo. Então, quais são as consequências da crise de 29 para o planeta? Então, vamos lá. 3 consequências. 2 vão gerar a Primeira Guerra Mundial e a nossa aqui. Vamos começar pela nossa. Crise de 29 vai gerar o fim do regime da República do Café com Leite no Brasil. Em 29 tem a crise, em 30 o Getúlio Vargas, o Getúlio da Massa, vai tomar o poder. Então, ele aproveitando que há uma quebra da política externa, por quê? Todos os países quebrados, ninguém comprava nem o café nem o leite do Brasil. Aí o Getúlio Vargas vai aproveitar esse momento e vai tomar o poder. Tá? A gente vai estudar isso pra frente. Então o Getúlio Vargas vai tomar o poder e é uma consequência da crise de 29. Em 1930 ele vai tomar o poder. Tá? E as consequências que geraram a guerra. A Europa quebrada, a Itália e a Alemanha já estavam destruídas e pagavam várias indenizações para os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Lembra? Vamos voltar. O Tratado de Versalhes estipulou que a Alemanha e a Itália fossem humilhadas, ou seja, teria que pagar impostos, teria que pagar, não poderia ter exército, não poderia ter uma reconstrução econômica, humilhou a população, a economia e a sociedade da Alemanha. E a Itália, apesar de trocar de lado, foi derrotada e também se sentiu humilhada. Então, nos dois países surgem os movimentos totalitários, tanto na Itália quanto na Alemanha, vai surgir o fascismo e o nazismo como forma de protesto. O país quebrado, a população passando fome, aí surge um líder carismático que vai organizar o país contra os inimigos externos. Então, o que vai acontecer? Mussolini, na Itália, vai organizar um movimento totalitário, o fascismo, o Estado acima de todos. O indivíduo é secundário, o que importa é o Estado acima de todos. Tá bom? O culto é a exaltação ao principal líder, que era o Mussolini. E na Alemanha, todo mundo sabe, o sistema nazista, né? O nazismo, que é a mesma coisa que o fascismo, só que com outros elementos raciais. O antissemitismo, né? O ódio aos judeus, o ódio aos negros, os campos de concentração. Então nós temos aí, como consequência da crise econômica mundial, a ascensão do fascismo e do nazismo. Então pronto, nós temos o fascismo, nós temos o nazismo, nós temos o stalinismo, que é uma consequência da Revolução Russa. A Revolução Russa começou o socialismo, não é? E a partir disso, o Stalin tomou o poder, é o principal líder da União Soviética. Então nós temos stalinismo, União Soviética, fascismo, Itália, nazismo, Alemanha, e aí que é o começo da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então a crise de 29 vai gerar o quê? Movimentos totalitários, ditaduras, estados acima das pessoas, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Esse fascismo vai ter outras modalidades em outros países, Espanha, Portugal, mas nós vamos estudar nos próximos capítulos, tá bom? Vou passar vídeos do SAI com mais conteúdo e exercícios. Até mais.